No programa Memória Viva de hoje, vamos explorar a evolução urbana de Santo André, uma cidade marcada por grandes transformações ao longo das décadas. Para isso, contamos com a presença de Henrique Stachover, professor e pesquisador de arquitetura e urbanismo, para entender os momentos mais marcantes dessa história. O sinal, o apito da fábrica substituiu o galo, porque a rotina desses trabalhadores era pelo ciclo das estações e virou o ciclo do dia. Isso acelerou o processo e era gente que era trabalhadora. Se não era no campo, era como tropeiros, e esses tropeiros foram substituídos lenta e gradualmente pelo trem e foram criando ocupações. É bom lembrar que o grande aglomerado urbano nasceu primeiro como Paranapiacaba, Alto da Serra. E ela, no meu modo de ver, ela é uma vila industrial e ela organiza-se em uma vila alta onde eu tenho a casa do engenheiro, com algumas facilidades, e a casa do operário depois. Mas ela tinha toda uma estrutura, cinema, clube, campo de futebol, quando a Estação São Bernardo, que virou Estação Santo André, ainda não tinha nada disso. Então, essa era talvez uma relação metropolitana. João Ramalho era um sujeito muito articulado e percebeu o que ele tinha a oferecer aos portugueses que chegavam aqui. Ele dominava a língua, ele conhecia o lugar. Vamos imaginar que os portugueses chegaram aqui e desconheciam a terra, os ciclos, o que tinham para oferecer. E João Ramalho já estava aqui, talvez há 20 anos. A família Flacker, tá, se instalou aqui. Luiz Flacker, como médico, ele chegou e percebeu o potencial que tinha este povoado estação. E a partir daí ele criou essa associação. Foi o promotor dessa divisão, dizendo: Santo André tem esse poder. E esse poder adveio pela indústria, porque o número de indústrias aqui era muito maior e havia essa competitividade. A indústria em São Caetano e a indústria em Santo André. É interessante lembrar isso, que o fluxo de capital, primeiro eram os tropeiros, passou a ser o trem, e aí já na década de 1950, aí já muda e ela se instala justamente ao redor, não mais da linha do trem, mas da Via Anchieta. E muda a característica dos edifícios das fábricas. Eram fábricas que remetiam à Inglaterra. Eram todas iguais, grandes vãos, tijolo, nada a ver com as fábricas de carro, porque eram já cenários de uma modernidade americanizada, mesmo da Mercedes, mesmo da Scania, tinham essa cara. Essas relações de poder é que garantiram dizendo: olha, eu tenho aqui muita renda que a indústria produz, eu tenho capital. E isso foi que fragmentou o ABC a partir da década de 1940. Novamente, temos uma associação de gente que diz: eu consigo me separar porque eu tenho dinheiro e eu vivo muito bem. Chegou a haver um momento onde São Bernardo se mudou para Santo André, mas Santo André não queria isso. Então aí sim a família Flacker e outras famílias orquestraram essa divisão, que não demorou muito para que alguns anos depois, se não me engano 8 anos depois, 9 anos depois, houvesse a divisão também. São Caetano quer se separar de Santo André. E aí passamos até a década de 1960, todo mundo se dividindo. Mauá, Ribeirão, Rio Grande, Diadema,
todos nós nos separamos, mas continuamos sendo o berço da comunicação do porto, do aeroporto, com as fábricas, com a indústria química. Novamente, o fluxo de capital, se você for olhar a região metropolitana, nós ainda concentramos no ABC esse capital. Capital humano, novamente, como você disse, talvez a ética do trabalho, mas como isso se reflete em gerar capital, que para mim é o grande desafio da região metropolitana. A partir de 1950, e é bem claro, nós estamos dentro do que é o Centro Universitário Fundação Santo André, que era um campo de golfe. Mas a partir da década de 1940, a redondeza começou a atrair operários, que na década de 1950 estavam indo para as fábricas de automóveis. O campo de golfe desapareceu, porque uma parte virou aqui atrás a Príncipe de Gales, e a outra parte, que é a Sacadura Cabral, que é a Tamarutaca, que é onde foram se acomodando esses operários. Então, essa mudança deslocou o eixo, tá? Daquilo que seria abastados para vilas operárias. Então, se éramos, na década de 1900, uma povoado-estação, passamos a ser um subúrbio-estação e depois ganhamos relevância a ponto de ser a área onde mais indústrias, maior geração de capital era em 1950, o ABC. O mesmo processo aconteceu em São Paulo com o primeiro bairro planejado, Campos Elíseos. Era um bairro chique que era a sede dos Barões de Café. A proximidade da linha do trem era ótima. A família Dumont embarcava na fazenda, descia, andava 3 quarteirões, estava em casa. Aconteceu a mesma coisa aqui. As chácaras de veraneio que permitiam que essas famílias chegassem, foram se afastando, porque a linha do trem traz o operário, traz o barulho, e isso acaba sendo um problema. Somos vítimas dessas concentrações. Se as indústrias se instalaram aqui, justamente pela facilidade de mão de obra, preço da terra, isso também é o que mandou elas embora. E aí nos vemos em um processo de mudança. Óbvio que quando nós criamos, paralelo à linha do trem, criamos as indústrias transversalmente às vilas operárias. E as vilas operárias, naquele momento, eram uma forma de que eu dissesse: esse operário, ele tem que se comportar, porque eu tenho controle sobre ele, não sobre as 8 horas de trabalho, sobre os 7 dias da semana. Se ele tem uma casa barulhenta com festa, churrasco, comemoração do jogo de São Paulo, tudo isso impacta no aproveitamento. Então, a Vila Operária era esse momento onde a fábrica tinha o domínio espacial. E era uma possibilidade econômica, mas isso também não vai durar, porque de repente isso é interessante que eu negocie essas áreas. A cidade inteligente é aquela onde eu tenho todos os serviços acessíveis à mão. Mas isso muda a relação democrática, porque talvez
eu não tenha um celular tão rápido como demanda, talvez eu não tenha uma rede tão rápida como demanda, mas o direito à cidade é onde eu tenha espaço de me pronunciar e viver com dignidade. É algo que passa pela infraestrutura básica: água, esgoto, drenagem, redes, internet, lógico, pavimentação. Estamos em um período de mudança climática e está mais do que claro de que as nossas redes, tanto de energia como até de drenagem, estão subdimensionadas. Nós temos que ser um centro tecnológico, tá? Eu, como professor universitário, digo, eu tenho que formar gente antenada nisso. Aqui estamos discutindo há 2 anos como incorporar inteligência artificial em tudo. E isso é importante, eu posso simular, fazer, mas tudo isso passa pelo que eu tenho a oferecer. O que João Ramalho e a família Flacker tinham a oferecer era conhecimento. Que a gente tenha aqui polos de conhecimento, que a gente possa dizer, aqui eu gero tecnologia, eu tenho isso para oferecer aos outros. Talvez esse seja o lugar. Talvez não tenha mais a indústria ou o conhecimento que talvez os tamoios não tivessem, os guaranis não, mas que eu tivesse aqui essa capacidade de centralizar tecnologias e propor soluções. Se esse é o direito à cidade, passa pelo direito ao saber.